Os primeiros 3 pontos do Internacional no Campeonato Brasileiro tinha que vir com emoção. Gol aos acréscimos, com Maurício vindo do banco de reservas, um toquezinho do Mano Menezes e algumas questõezinhas bem importantes de bastidor nesses treinos do Internacional até esse final de semana. Tem também Ener Valencia. Qual é a situação desse cara, hein, Ernest? Ele vai vir ou não? A gente vai conversar sobre muita coisa. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu amigo, os primeiros 3 pontos do Inter não podiam ser diferentes, né? Campeonato Brasileiro desse domingo, Internacional 2, Flamengo 1, jogo de virada, jogo para talvez não só a virada no placar, mas a virada de chave que o Mano Menezes tanto pedia ou tanto queria. Tem muita coisa pra gente trabalhar nesse conteúdo. Fica comigo até o final, vamos conversar sobre a zona mista. Tô aqui no Beira-Rio, né? Tô saindo daqui ainda, falta muita coisa pra gente pegar e trabalhar, porque lá na zona mista e até na entrevista coletiva do Mano Menezes, tem algumas particularidades que a gente tem que entender. Olha, o Inter não fez um primor de exibição, né? Dá pra gente dizer o seguinte, o Inter foi bem. O Inter mostrou evolução tática, um pouco mais de equilíbrio no meio-campo com o Campanharo, um Igor Gomes cada vez mais soberbo, ou cada vez mais impressionante em termos de qualidade da lateral direita, porque é um cara que a gente não imaginava que ia acontecer, né? O Alan Patrick precisando de um parceiro, e aí talvez no segundo tempo por isso que a gente que deu uma crescida, e principalmente o Inter precisa de um centroavante. O Inter precisa de um cara para jogar como a referência. E aqui que a gente vai falar sobre o Ener Valencia, tá? Eu quero te lembrar que a KTO deve ter te dado um dinheirinho, né? Porque tu bota no Inter sempre, que eu sei. Tu é bem poliana que nem eu. Então tu faz o seguinte, se tu não fizeste ainda o teu cadastro, vai lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e vem botar uns pila no bolso com a KTO. Olha só, o primeiro tempo do Inter, ele é até impetuoso nos primeiros 5, 10 minutos, né? O Inter abafa um pouco o Flamengo, mas depois deixa o Flamengo jogar. E aí, a partir do momento que o Flamengo joga, ele começa a ditar um pouco do ritmo da partida. Eu acho que isso não é muito bom para o time do Mano Menezes permitir que adversários tão fortes como o Flamengo tenham esse domínio de jogo. Mas o que acontece? O segundo tempo do Inter é melhor que o primeiro. Por quê? Primeiro de tudo, a gente pegou e botou o Depena, a gente bota o Maurício, a gente troca, claro, o Luiz Adriano e o Alemão, mas daí a gente começa a ganhar novamente o meio-campo. E essa dificuldade que a gente teve no primeiro tempo, a gente não teve no segundo. A gente tem um cara para trabalhar com o Alan Patrick, o Maurício pelo lado direito no lugar do Pedro Henrique rende um pouco mais, porque aparece como elemento surpresa. O Pedro Henrique vai muito mais na velocidade e no ganho pessoal. O Maurício já tem o tabelamento como grande característica, então eu acho que por isso que a gente acaba se sobressaindo, ou pelo menos melhorando em relação a nós mesmos, né, do primeiro tempo. E aí aqui a gente tem que destacar o Maurício, porque ele faz, primeiro, um gol com muito oportunismo, né, para fazer o 1-1, logo depois, isso é bem bacana, né, o Inter toma o primeiro gol, toma o gol do Gerson, e aí depois, em vez de diminuir a guarda, né, e decair psicologicamente, muito pelo contrário, segue sendo empurrado pela torcida, que tem um papel importantíssimo, né? Mais de 42 mil pessoas aqui empurrando o time. O Maurício chega na área, faz o gol e aí continua, né, o Internacional naquele jogo de xadrez, dando um pouco para o Flamengo, recebendo um pouco do Flamengo e as coisas vão andando dentro do campo. Eu acho que a gente tem algumas particularidades na questão do ataque. O Inter
precisa de um centroavante. E aí por isso que aguarda o Ener Valencia. Saiu, inclusive, né, na Turquia, uma informação de que ele está renovando o Ener Valencia com o Fenerbahçe. Isso não é correto, isso não é verdade. Principalmente aqui na zona mista e nas coisas que, nos bastidores que a gente vai conversando, todo mundo diz, fica tranquilo que não tem nada de errado. O Internacional tem o acerto com o Ener Valencia. Se por um acaso acontecer algo diferente, o Inter vai ganhar dinheiro. Isso é óbvio, tá? Então, não se preocupem com essa questão. E aí, por isso que a gente tem que ficar de olho na vinda do Ener Valencia. Porque o alemão hoje não foi bem, o Luiz Adriano, então, muito menos, e até o Mano falou, né, que ele tem um problema, mesmo problema do Alan Patrick, de quando ele voltou da Europa, e aí ele fala... Eu entendo que a fala do Mano tem a ver com a questão física, né? É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de marcação, é um outro tipo até mesmo de protocolo de exercícios, né, para manter um ritmo de jogo. Então acho que a gente precisaria talvez assim, ó, tem a oportunidade, bota o Luiz Adriano para trabalhar em separado, faz essa recuperação física e aí depois dá uma oportunidade para ele, porque ele está totalmente desconectado do jogo, parece muito desconectado em compensação aos demais. Tá? E aí, nessa questão de Europa é doido também, né? Porque o Mano Menezes ele fala sobre o Mário Fernandes, né? Nessa questão que foi o assunto da semana. O Mário Fernandes ele pede para sair, né, do Internacional, ele pede para rescindir e o Mano fala sobre isso. Ó, o jogador quando fica muito tempo na Europa, ele estranha quando volta, né? Porque em vez de ser primeira opção logo, porque ele jogou na Europa, né? Aí ele fica como segundo, daí quando ele fica como terceiro, daí às vezes falta até talvez educação e tal, e tu vê, me parece que o Mário Fernandes achou que ia chegar aqui, ia jogar meio que no carteiraço, pelo fato de ser Copa do Mundo, pelo fato de ser seleção da Rússia, pelo fato de ser um cara já bem conhecido e renomado fora do país. Não foi o que aconteceu, de acordo com o Mano Menezes. A questão, acho que a gente também tem que destacar, é a virada do jogo aos 40 e tantos do segundo tempo, né? Já, vamos dizer, nos acréscimos. Porque o Inter, que tinha a fama de tomar gols nos acréscimos, dessa vez faz ao contrário. Dessa vez vai lá e faz o seu gol nos acréscimos, assim como no Metropolitanos. E o Mano destaca isso, né? De como o mental foi trabalhado ao longo do tempo, né? Ao longo desse tempo, desde o gauchão, quando tomava os gols no finalzinho do primeiro tempo, no finalzinho do segundo, né? Que primeiro tinha que encaixar marcação, primeiro tinha que encaixar o time, para depois pensar na questão psicológica. Por exemplo, o Flamengo também se jogou, né? O Flamengo também poderia ter marcado, o próprio Mano fala isso, botou uma bola na trave, poderia ter ele feito 2-1, mas que a partir do momento que tu tá encaixado e tu sabe o que tu tem que fazer, para onde tu tem que correr e como tu tem que correr, a possibilidade e a probabilidade de tu fazer um gol nos acréscimos é maior do que se tu tomar, ou que tu tomar, ou que tu vai tomar, né? Então acho que é bem importante a gente destacar essa fala do Mano. O Mano foi muito sóbrio na coletiva. O Mano, não é pelo fato de que a vitória sobre o Flamengo nos 40 e tantos do segundo tempo, né, vai credenciar o Internacional a ser campeão brasileiro, mas dá uma certa tranquilidade nessa competição. Se a gente pegar e olhar, tem um pouco de performance além da estatística. Por exemplo, tá? Copa do Brasil. Temos a vantagem. Vamos agora essa semana para jogar em Fortaleza, ou em Alagoas, melhor dizendo, perdão, contra o CSA na vantagem. Libertadores, temos 2 jogos, um empate e uma vitória. Brasileiro, temos um empate e uma vitória. Ou seja, a estatística ela é boa, mas agora a performance também começa a melhorar. E esse destaque que faz com que a torcida continue acreditando, que a torcida seja daqui a pouco no próximo jogo de novo, né, de uma forma alta ou de uma forma pelo menos extremamente contundente dentro do Beira-Rio. E aí, obviamente, aquilo que o Mano destacou na coletiva. No ano passado, fomos o melhor mandante. Se esse ano tivermos essa sinergia entre time e torcida e continuarmos nessa questão de mandante, talvez alguma coisa pode pegar e surgir melhor para o Internacional em 2023. Beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Internacional, beleza? Tamo junto, um forte abraço!
Tchau!